Edward observou com crescimento preocupação como os Rangers costumam fazer. Pastor alemão gentil ao lado do berço novamente com o início do crepúsculo sobre sua casa simples era este comportamento perturbador nos últimos 2 semanas para um ritual noturno. As orelhas de Ranger estavam levantadas, seu corpo tenso e um profundo rosnado constante saiu. Garganta, eu simplesmente não entendo isso, Edward sussurrou para sua esposa Eleanor que estão na moldura da porta do quarto das crianças. Ranger recusado estava há 5 anos membro valioso de sua família desde ela o adotou do abrigo tinha conhecido por sua extraordinária gentileza, ele estava em as crianças do bairro durante de suas caminhadas noturnas popular desde que ela recebeu seu filho recém-nascido Henry em casa. Ranger não mostrou nada além de proteção e ternura durante Henrique cochilo, ele descansou tranquilamente ao lado do cama e gentilmente abanou pau assim que o pequeno faz barulho há 2 semanas algo mudou agora Ranger levou todos os noite como se estivesse sob comando de um vigilante atitude e rosnou com o mais quente. Nas noites de primavera Edward tinha o quarto das crianças e inspecionou minuciosamente as janelas estavam bem fechadas as telas mosquiteiras não foram danificadas e houve nenhum sinal de intrusos como ratos ou esquilo ainda mantido Ranger inabalavelmente o mesmo canto no olho mesmo quando Henry está pacificamente. Eleanor dormiu sugeriu usar Ranger para ir ao veterinário no suposição de que mal-estar ou ansiedade poderia explicar seu comportamento apesar de após uma investigação minuciosa guarda florestal veterinária em perfeita saúde como era típico para sua idade que o veterinário mencionou que os cães costumam correr. As mudanças ambientais respondem às pessoas não conseguem perceber como ruídos ligeiros ou flutuações de pressão no ar. Edward dedicou horas à observação das reações de Ranger e percebeu que rosnar não é hostil mas agiu mais como um sinal de alerta semelhante a como suas reações a estranhos sons ao ar livre foi que o comportamento de Ranger em relação a Henrique nunca foi agressivo pelo contrário parecia que ele queria o bebê de alguma coisa neste canto talvez devêssemos proteger isso. Mande inspecionar a casa bata Eleanor uma noite após outro incidente antes que você se lembre do outono passado como ele estava constantemente arranhando a parede da cozinha descobrimos um vazamento que você. A objeção foi justificada que Ranger tinha já no verangue de forma confiável. Problemas ocultos trazidos à atenção no dia seguinte, Edward se deparou com algo. Coisas interessantes enquanto ele está dizendo a Henry o fraldas ele notou uma ligeira corrente de ar que vinha do canto para parecia vir o Ranger estava fixado era sutil mas forte o suficiente para fazer o móbile do bebê pode girar facilmente esta pode ser a razão para a agitação do Ranger os cães são conhecidos por sua sensibilidade e sua boa audição a muito além da percepção humana sai esta noite enquanto Edward assistiu Ranger guardou firmemente a cama ele tomou uma decisão mais próxima. Amanhã ele queria chamar um especialista ao redor do quarto das crianças completamente a ser investigado obviamente algo estava errado e se o Ranger tentou avisá-la era Edward chegar resolutamente ao fundo da causa para ir ele se curvou para Ranger cabeça para a estreia e recebeu um curto cauda abanando como resposta mas o olhar do cão permaneceu firme neste canto misterioso. Julgado bom menino murmurou Edward e apreciava a devoção de seus fiéis companheiros para a segurança de sua família, qualquer Ranger a preocupava estavam determinados a não apenas para seus próprios salvação mas também para Henrique segurança e Rangers o mistério do bem-estar logo seria resolvido mas aquela noite aconteceu por volta de conforto em saber que você está vigilante. Guardiões mantém incansavelmente seu filho. Cães finalmente descobertos muitas vezes coisas antes mesmo de as pessoas as fazerem. E Ranger teve seu confiabilidade comprovada repetidamente na manhã seguinte. Toca de Edward serviço de inspeção residencial foi marcada uma consulta acordado para 3 dias depois o que em face da preocupação contínua de Ranger como uma eternidade parecia Eleanor impressionada na frente da cama de Henry temporariamente em seu quarto para colocar mas Edward hesitou porque temia o problema para o qual os guardas florestais chamam sua atenção só queria ofuscação durante o dia, Edward um novo padrão em Rangers comportamento que o iludiu até agora.
De manhã o cachorro parecia bastante muitas vezes relaxado e cochilando em um raio de sol passando pela janela do quarto das crianças, mas no decorrer da dia em que seu comportamento mudou, o Ranger 16LD começou entre a porta do quarto das crianças e do canto preocupante para frente e para trás pelo qual sua inquietação com a noite ganhou peso. Como Edward tinha ido para casa, ele montou seu local de trabalho em um pequeno mesa perto do quarto das crianças e gravado Ranger meticuloso o comportamento ao redor. Identifique possíveis gatilhos. Ele descobriu que o calado a quem ele havia comentado anteriormente com certos tempos tornou-se mais forte, especialmente quando o sol da tarde, a parede externa aquecido em vista da idade de seus. Edward suspeitava que problemas estruturais causados por mudanças de temperatura exacerbadas poderia ser. Eleanor veio dela trabalho como professor, pequeno bloco de notas com perguntas para o inspetor de casa na mão. Ela também conversou com seu vizinho idoso que morava ao lado há 40 anos. Enquanto de sua conversa ela aprendeu que o vizinho, após a última grande tempestade, manchas de água na parede do mesmo muro que faz fronteira com o berçário de Henry, tinha notado esta nova informação, sugerido em uma possível conexão entre o intag estrutural de sua casa e Ranger está ansioso. Contido nesta noite como um guarda florestal ao lado da cama como de costume, Edward trouxe uma escada para o quarto das crianças para canto problemático em mais detalhes. Examine o Ranger observado atento, no entanto, permaneceu firme no cama com lanterna. Edward descobriu rachaduras finas no pintura de teto que parece uma teia de aranha. Ramificou-se a partir do canto. Quando ele pressionou a mão contra a parede, sentiu quase nenhuma leve vibração perceptível, mas claramente presente. Enquanto isso, Henrique dormia sem ser perturbado, sua respiração suave, um calmante contraste com o silêncio tenso na sala. O mobile do bebê girou ligeiramente no brisa, e projetam sombras em movimento no paredes que Ranger seguiu com os olhos. No entanto, seu olhar sempre se voltava para a esquina e seu rosnado ficou cada vez mais profundo. Mas Eleanor passou a noite com pesquisas em seu tablet e Edward sussurrou seus resultados para ele. Poderia ser qualquer coisa, talvez um cano solto, a casa que se instala ou algo elétrico. Ela pensou pensativo: o que realmente me preocupa é por isso que as reações do Ranger tornam-se mais intensos à noite. Parece que algo mudaria se a casa esfria após o pôr do sol. Edward e a noite alternadamente. Situação a ser observada durante Edward's guarda. Por volta da meia-noite, intensificada a corrente de ar no quarto das crianças pode ser sentida, acompanhado por um silêncio quase som de assobio, um som sutil farfalhar que sai da parede parecia vir à tona a cada novo som. Orelhas de Ranger. Seu rosnado permaneceu, no entanto, proteção e não ameaça com Henry em seus braços. Edward atravessou a sala quando ele se aproximou do canto do suspeito. Ranger levantou-se e o seguiu firmemente, por meio do qual se protege entre a parede. Representava seu comportamento não foi agressivo, mas enfatizou resolutamente desempenhou seu papel de vigia sua família de um escondido perigo. Depois de ter visto Henrique de volta ao berço, Edward sentiu uma profunda gratidão para a vigilância incansável de Ranger. Os cães possuem instintos e sentidos que além da compreensão humana, e era óbvio que Ranger desesperadamente ela tentou fazer alguma coisa importante, chamar a atenção para o visita esperada do inspetor da casa. Parecia estar muito longe, mas até então Edward encontrou conforto no saiba que seu fiel guardião é um olhar atento. Manteve a devoção de Ranger para a segurança de Henry. Foi um reconfortante lembrete de que mistérios perturbadores não são os únicos se enfrentaram naquela noite. Como Edward finalmente se deitou na cama e Ranger em seu escolhido guarda, ele sentiu uma descoberta iminente. Ele estava grato para a presença de Ranger e sabia disso. O cachorro iria avisá-la em caso de perigo. Muitas vezes pensaram que Edward poderia matar animais, perceber coisas que as pessoas ignoram. Na quinta-feira, o inspetor da casa cedo e imediatamente notado a atitude vigilante de Ranger no quarto das crianças. Os cães às vezes são mais úteis do que qualquer dispositivo que temos, ele comentou. Enquanto ele largar suas ferramentas, eles pegam coisas. Verdade que nossos dispositivos podem ser esquecidos, como o sussurro de água em rugido ou rangido de carregado.
Madeira. Edward contou a ele sobre o Rangers comportamento durante Eleanor Henry no Armen. O inspetor ouviu atentamente e então começou sua investigação. Ele primeiro revisou coisas básicas como retidão das paredes e do nivelamento do piso. Quando ele se aproximou da esquina no Ranger, mostrou seu dispositivo de medição um desequilíbrio leve mas claro. Isso é interessante, observou o inspetor e pressionou a mão contra ele e a parede que ele ocupou. Medidor de umidade e LED sobre a área. Os valores subiram significativamente neste ponto. Os Rangers no olha tinha aqui definitivamente um alto teor de umidade. Ele observou e olha, ele montou seu lanterna nos rodapés onde uma faixa escura fraca era visível. Ranger ficou durante todo o inspeção. Fique atento, inalterado, direcionado para o canto como o inspetor bateu na parede. Ranger levantou as orelhas e entrou em choramingando silenciosamente de si mesmo que não o seu rosnado usual no à noite era um som urgente, como se ele ficaria aliviado que outra pessoa finalmente percebeu o que ele estava fazendo o tempo todo. Sentiu que a inspeção foi realizada com o máximo cuidado e para garantir que cada passo foi seguido por outros problemas preocupantes o inspetor descobriu considerável danos causados pela água na parede externa de tijolos, que é devido a uma calha de chuva defeituosa como causa principal. Em vez para desviar a água da parede, foi em chuva forte no espaço entre as paredes e tinha a estrutura gradualmente enfraquecida. Vibrações que eles sentem, explicou, eles são prováveis de serem causados pela água, causado por danos material tal como tijolos fracos ou madeira podre se moveu. Era óbvio que o problema pioraram com o tempo e era necessária uma ação imediata para mais grave. Isso foi afetado pelo primavera particularmente chuvosa intensificado, explicou o inspetor. Durante o dia o sol aquece a parede, o que reduz a umidade interna, evapora e sobe à noite. Quando esfria, condensa a umidade e flui para baixo novamente. Este cíclico. O exercício é provavelmente o que você cão percebeu, que é uma mudança sutil, mas a audição de um cão é muito mais sensível do que o de um homem. Eleanor aproximou Henrique de sua expressão facial, era uma mistura de relevo. Finalmente entenda a causa e se preocupe com isso. O que isso significava? O inspetor continuou sua investigação completa, tirou fotos e anotações detalhadas. Ao fazer isso, ele descobriu que o problema havia se tornado para a sala de guerra abaixo do casa estendida, onde a umidade começaram a expandir as estruturas para minado, que seria um pouco mais. Eles passaram despercebidos por meses com problemas estruturais significativos. Ele advertiu seriamente os danos causados pela água teriam continuado e possivelmente a estabilidade de toda esta área da sua casa, que seu cachorro tem provavelmente muito maior catástrofe evitada, acrescentou. Appreciate Valley. Edward se abaixou para encontrar Ranger, que agora parece estar acariciando algo relaxado quando seus avisos foram confirmados. O inspetor aconselhou ação imediata para resolver os problemas e assegurou que a situação é grave, mas devido a intervenção rápida controlável, ele os presenteou com um relatório abrangente e recomendou várias empresas artesanais confiáveis, que tanto o exterior quanto o interior reparos podem ser realizados neste. À noite eles estão esperando por cotações. Os artesãos pararam os guardas florestais continuar a guardar na cama, mas a atitude havia mudado, sua rosnando mercadorias mais suaves do que se ele rastreou que a ajuda estava a caminho. Recomendação do inspetor. Cama de Edward e Eleanor Henry temporariamente em seu quarto até os reparos necessários foram concluídos, enquanto o Ranger adaptado ao novo arranjo e depois de olhar para o canto do quarto das crianças no quarto, Edward sentiu uma profunda gratidão pela tenacidade de seu cachorro. Ranger tinha um problema crítico semanas antes de qualquer outra pessoa e seu instinto protetor pode ter uma situação perigosa evitado na semana seguinte. Os artesãos começaram seu trabalho e as revelações eram aterrorizantes. Quando eles abriram a parede, acabou sendo que os danos causados pela água eram piores do que eram originalmente assumindo. A viga de madeira neste canto estava muito podre e partes o alhoral mostrou infestação de mofo. O artesão suspeitava que vibrações percebidas do Ranger, provavelmente devido ao enfraquecimento, transportadoras que estão sujeitas o peso da casa, diminuiu o seu cão alerte. Halos para mais do que apenas água.
O artesão comentou com tom reverente desses portadores à beira de entrar em colapso inesperadamente. Casas antigas escondem suas fraquezas. Muitas vezes até que seja quase tarde demais. Eduardo observava os trabalhadores meticulosamente e documentou a extensão dos danos, e pensei nas muitas noites em que Ranger manteve vigilante atentos aos perigos ocultos nas muralhas de Eleanor, que estão separadas de seus atividades de ensino com o objetivo de coordenar o trabalho de renovação. Notou uma mudança no Ranger's comportamento como os reparos precedido por sua noite anterior. Rosnar foi uma atenta observação do trabalho deu lugar a seguiram os artesãos enquanto eles estavam materiais danificados e os trabalhadores aprenderam seus. Supervisor de 4 patas rapidamente particularmente como ele atenta foi assim que participaram do evento. Canto afetado durante uma visita ao VTS passado os Rangers originalmente do que seu comportamento primeiro levantou preocupações sobre para cuidar dele ela explicou que os cães são capazes de minúsculos vibrações e ruídos em frequências perceber o que não é para os humanos são audíveis. Ranger não apenas apontou o som de água ou madeira rangendo reagiu ela explicou ele tem provavelmente o general. Instabilidade da estrutura do edifício cães têm uma notável capacidade de detectar anomalias em ao seu entorno durante o trabalho de reparo. Edward e Eleanor aprenderam que várias outras casas em seus vizinhança estrutural semelhante no entanto eles não tiveram problemas com ninguém foram reconhecidas desde o início como com seus estimulados por suas experiências a vizinha Eleanor também sua casa em inspecionar quais são os primeiros sinais de descobrir danos causados pela água em suas paredes. O artesão explicou que o incomum recente condições meteorológicas muitos edifícios no área teria afetado um dos à noite enquanto Edward pôr do sol através do filme plástico assistiu temporariamente à parede do quarto das crianças ele notou que o Ranger se comportou de maneira incomum em vez de sua típica atitude vigilante ou rosnar suavemente o cachorro frito em sua esteira, e observou a limpeza do atitude relaxada dos Rangers. A suspeita de Edward foi confirmada por seus fiéis. Cão sentiu que o perigo os reparos levaram 2 semanas e durante esse tempo Henry ficou em dele Ranger do quarto principal adaptado às mudanças e revisou o quarto das crianças quase como se ele queria assinar o trabalho. Os trabalhadores costumam brincar que os guardas florestais são seus o inspetor de melhor qualidade Edward gostava de contar essa história para outras pessoas pais no parque e enfatizou como pode ser revelador que comportamento dos animais de estimação para observar os animais sentem coisas que ele costumava dizer durante Ranger gentilmente com Henry no cobertor de piquenique jogou algo estranho. O comportamento muitas vezes parece ser o caminho para nós algo importante para compartilhar o local. A clínica veterinária até convidou Edward para um workshop para donos de animais falando lá ele usou Rangers comportamento como um estudo de caso a ser mostrado. Como os animais representam perigos na casa as pessoas podem ignorar. Eleanor criou um simples apresentação com fotos dos danificados parede e atitude vigilante de Ranger ajudar outras famílias a entender a importância dos sinais de alerta de seus animais de estimação. À medida que os reparos chegam ao fim Edward pensou em como escapou por pouco de uma catástrofe eles teriam sido o comportamento de Ranger ignorado e deixou com ciúmes ou teria mantido o medo de longe pode terminar pior para os artesãos garantiu que o novo patrocinador e os selos problemas semelhantes em impediria o futuro durante esse tempo. Ranger recebeu muitos elogios e adicionais. Trata mas o seu verdadeiro. Parecia haver satisfação nisso para vigiar silenciosamente Henry rosnado noturno estava completo desapareceu e foi substituído por silêncio cochilos tranquilos ao lado do recém-parede reparada substituída. Edward permaneceu muitas vezes ficam na porta do quarto das crianças e senti profunda gratidão pela conexão entre seu filho e seu guardião intuitivo que há muito tempo. O dia tão esperado havia chegado Henry Badless foi devolvido ao quarto infantil renovado desde o paredes brilhavam em um fresco amarelo suave as molduras das janelas eram novas e novos rodapés foram o artesão tinha o vedação adicional das paredes externas e o sistema de calhas melhora em futuro Lex para prevenir o mais importante era que o antigo apodrecia.
Suportes com um novo suporte robusto havia sido substituído como um Ranger que... Quartos renovados assistidos. Edward e Eleanor, animado como ele reagiria, o cachorro seguiu seu caminho de controle habitual e cheirou cuidadosamente os rodapés, especialmente na curva que ele tinha anteriormente. Preocupação após uma inspeção completa. Ranger deixou-se satisfazer com seu lugar preferido na janela sem sinais de inquietação para mostrar o seu atitude calma era a tão esperada confirmação que eles esperavam naquela noite quando você vê Henry pela primeira vez. Cautelosamente de volta ao colocou sua cama foi a diferença, claro. A sala agora parecia estável e com segurança, sem a corrente de ar gelada do usado para mover. O Ranger móvel tomou seu lugar habitual nas proximidades da cama, mas em vez de ficar em guarda de pé e rosnando, ele dormiu pacificamente e apenas ocasionalmente levantava a cabeça para cuidar de Henry antes que ele retorne. Te deu essa história. O que você acha do relação entre cães e crianças? Faz sentido ou carrega muitos riscos de fazê-los juntos? Compartilhar sua opinião nos comentários abaixo se eles gostaram da história. Inscreva-se em nosso canal e pressione assim. Narrativa nos lembra que aqueles que nos amam muitas vezes também pode ser nosso R. Muito obrigado pelo ouça. Nos vemos no próximo vídeo. Tenha um dia maravilhoso.